Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. Muitos de nós, em algum momento da vida, já nos questionamos se realmente vale a pena criar uma relação entre homem e mulher, principalmente neste século em que vivemos, onde tudo está mais superficial e descartável, onde muitas vezes tanto a mulher quanto o homem buscam um no outro coisas apenas para satisfazer os interesses pessoais, coisas essas como o ato sexual. A única coisa que mantém hoje muitos relacionamentos sustentáveis é apenas esse fator, chamado sexo. E é exatamente a falta de maturidade das pessoas em controlar esse desejo que torna um relacionamento, ao invés de produtivo, destrutivo para ambos. Se eu dissesse para vocês que eu nunca pensei em criar um relacionamento apenas para saciar meus prazeres, eu estaria dando uma de dissimulado e falso santo. Todos nós passamos por fases, até o nosso real amadurecimento de caráter. E cabe somente ao indivíduo compreender as coisas como elas realmente são ou como o seu ego prefira que sejam. Todos nós temos motivos e argumentos para defender nossos pontos de vista, e isso é totalmente compreensível, caso contrário, não existiria o livre-arbítrio. Mas e se tudo o que você construiu como pensamento tivesse sido manipulado por ideologias que acreditam apenas na própria verdade e nunca se dispõem com sabedoria a analisar outros pontos de vista? Você ainda seguiria tal linha de raciocínio? Caso sua resposta seja sim, você está sabotando a si mesmo, meu caro. Primeiro, por nunca ter uma visão e opinião própria, e segundo, por estar seguindo qualquer tipo de ideologia. Uns te dizem que a mulher não presta, que deve ser apenas coisa de momento. Outros te dizem que é muito melhor viver sozinho. Bom, lembra do que eu falei no início? Cada ideologia possui motivos, e neles suas próprias verdades. E você não deve se apegar a nenhum tipo de pensamento, até apurar por si mesmo o que é melhor para ti. Os que dizem que a mulher é apenas para o momento, dizem porque hoje em dia, de fato, existe muito mais infidelidade do que antes. E muitas vezes acabam se frustrando por terem tido relacionamentos passados destruídos. E os que afirmam que é melhor viver sozinho também vivem do mesmo motivo, porém sem nunca terem tido uma real experiência de um relacionamento. E aí, qual dessas duas ideologias combina contigo? A dos que tiveram relacionamentos tóxicos, sempre enxergando os defeitos do seu parceiro e não de si próprio, ou os daqueles que nem sequer vivenciaram tal experiência e vivem daquilo que veem e escutam os outros afirmarem? Pense bem antes de escolher. Meu amigo, antes de criar um preconceito contra algo, primeiro obtenha uma experiência de tal coisa, ou caso não tenha a oportunidade de experienciar, analise e questione o indivíduo cujo se vê desimpregnado da ignorância e cujo tenha o seu ego sob controle, coisa que será difícil de se encontrar. Caso no seu meio de convivência não exista um indivíduo assim, pesquise e use do poder que temos hoje da internet para se comunicar ou até mesmo acompanhar a vida de alguém que possua um relacionamento bem produtivo e bem sucedido. Ter uma mulher é ter tudo, meu caro. Não pense apenas no lado sexual, pense no conjunto. Antes de tentar uma construção de conexão com tal pessoa, primeiro se pergunte se você está realmente preparado para lidar com um relacionamento. Pois assim como você deve ter responsabilidade e comprometimento com sua vida pessoal, falando de trabalho, empreendimentos, etc., você também deve ter em um relacionamento. Pois, dependendo de como você o cuida, ele poderá ou te alavancar a conquistar mais rapidamente seus objetivos, ou ele te destruirá e te desgastará completamente, assim como vemos acontecer com a maioria das pessoas. Então, isso deve ser visto com seriedade, pois seu tempo estará em jogo e tempo perdido não se recupera. E é claro que às vezes, mesmo a gente fazendo de tudo, tal coisa pode acabar não dando certo. Por isso eu citei que devemos nos certificar de estarmos preparados para dar esse grande passo. Ter uma boa mulher ao nosso lado, na minha opinião, é ter conquistado tudo. Pois a melhor sensação que existe é saber que alguém confia verdadeiramente em você, apoia e confia nos seus objetivos, te dá suporte nos teus piores momentos, te devota toda a lealdade, investe tanto quanto você na relação e o melhor de tudo, procura sempre te levar para grandes patamares na vida e compreende que ambos sempre precisarão de espaço às vezes para focar em seus projetos.
Entendo que tudo o que eu citei aqui pode ser também o seu sonho junto a uma parceira. E quero que você compreenda que isso tudo é muito real, não é uma mera utopia. Como falei antes, um relacionamento necessita de responsabilidade. Precisa de tempos em tempos passar por reparos, caso tais indivíduos já venham compartilhando uma vida juntos. E para os que ainda buscam isso, deve-se antes de tudo moldar o caráter de adolescente para um caráter de homem. E muito importante, nunca ter pressa de encontrar uma parceira, pois esse é um dos principais erros daqueles que têm conexões mal sucedidas. Eles têm pressa, eles não pensam antes de agir, não analisam a pessoa com a qual pretendem se relacionar. E mais importante ainda, não se sentem confortáveis consigo mesmo, antes de buscar o conforto junto a outra pessoa. Esse sim é o ponto base, antes de iniciar um relacionamento. Se sentir bem consigo mesmo, amar a própria companhia. Pois, se você não é capaz disso, por que seria capaz de conviver bem com outra pessoa ao seu lado? Então, meu amigo, jamais se esqueça desse ponto. Irei deixar no card acima um vídeo onde eu falo sobre a solitude, o que ela significa, como adotá-la e etc. Para que você não dê um passo maior que a perna, por assim dizer. Outro tópico importante a ser passado aqui é que nunca devemos tentar mudar tal pessoa para que ela se encaixe em nossos padrões. Esse é um grande erro. Você só irá se desgastar e no final de tudo acabará frustrado por não ter conseguido levar tal relação para frente e só ter o tornado tóxico. Não escolha pessoas apenas por aparência ou desejo sexual. Tenha calma e busque por alguém que possua coisas incomuns com você. É claro que tal pessoa não precisa gostar de tudo que você gosta. Ela precisa apenas ter aspectos que coincidem com alguns dos seus. Por exemplo, se você é uma pessoa que está constantemente em busca de autodesenvolvimento, gosta de cuidar da saúde e etc., e por acaso encontra alguém que também possua os mesmos gostos, porém não com tanta frequência quanto você, essa sim seria a pessoa ideal. Pois você não precisaria forçar uma mudança nela, para que se encaixasse em sua tão gloriosa utopia, porque mesmo que você tente, a relação de vocês nunca cresceria de um modo saudável. Você primeiro deve conectar-se com tal pessoa, descobrir aquilo que faz com que ela não possua tanta disciplina como você. Converse, troque informações, pois como falei, pessoas que possuem coisas incomuns com você, mesmo que essas coisas não sejam tão presentes na vida dela quanto é na sua, podem ser melhoradas em uma troca de benefícios mútuos. É assim que um relacionamento se torna firme e bem consolidado, quando um ajuda o outro a evoluir, sem forçar a barra, de uma maneira natural. Com uma mulher de verdade ao seu lado, meu caro, você poderá conquistar tudo o que quiser. Pois a mulher é poderosa, porém poucas conseguem compreender e empregar bem o seu potencial. E um homem de visão, junto com uma mulher para aconselhar seus passos e cuidar da sua retaguarda, se tornam imbatíveis. Então, a partir de hoje, não descarte um possível relacionamento, meu amigo. Apenas espere o momento certo para dar esse passo. Amadureça mais a sua mentalidade, sua postura, sua conduta como homem. Dê valor para as mulheres, pois elas possuem muito mais poder do que nós, pode acreditar. Muitas têm todos os aspectos que nós homens demoramos anos para conquistar. Elas possuem características incríveis, que quando misturada com as de um bom homem, se tornam mais poderosas ainda. E lembre-se, você homem, nasceu de uma mulher, então respeite-a e busque aquela que entrará em sua vida para crescer junto contigo, aquela que te ajudará a manter o seu império. E mais importante ainda, descarte tentações vindouras de outras. Dê valor para aquela que do pouco se juntou a ti. Seja fiel e transforme o seu relacionamento em um grande exemplo para muitos ao seu redor. Bom, chegamos ao final de mais um conteúdo. Espero que aproveitem tudo o que foi dito aqui. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que possui uma visão turvada sobre relacionamentos. Então é isso, não se esqueça de se juntar à nossa alcateia, se inscreva no canal, deixe o like e também seu valioso comentário. Tamo junto!